Fala, concurseiro e concurseira, vamos aqui para mais uma aula de hoje. O que é que a gente vai estudar? Pacto pela saúde, e hoje nós vamos ver pacto pela vida, pacto de defesa do SUS e pacto de gestão. Quem sou eu? Sou sua professora de legislação do SUS, professora Angela Borges. Vem comigo que eu te explico. Aqui é a minha apresentação para você que não me conhece. Dá uma pausa, lê sobre mim, porque a gente vai começar o nosso assunto, o tal do pacto pela saúde. O que é pacto pela saúde, prof? Foi uma portaria que foi aprovada em 22 de fevereiro de 2006, a portaria é o 399. Nesta portaria, o que a gente tem? A gente tem algumas metas, alguns objetivos de acordo com a necessidade da população brasileira naquela época, tá? Lembrando que isso aqui foi na época de 2006. Então, a gente teve aí o governo, tanto o governo municipal, tanto o governo estadual, quanto o governo federal, eles sentaram entre si, conversaram, analisaram a situação de saúde. Em cima da análise da saúde da população, eles estabeleceram prioridades. E nestas prioridades, eles elencaram aí 3 prioridades, tá? E nessas 3 prioridades, a gente vai ter aí objetivos e metas a serem alcançadas. É por isso que a gente fala que o Pacto pela Saúde é um pacto que é articulado entre a Comissão Intergestora Tripartite. Por quê? Porque aqui você vai ter as 3 esferas de governo. No governo federal, você vai ter a representação do Ministério da Saúde. No governo estadual, você vai ter a representação do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde a nível estadual. Então você vai ter aí a presença de 26 secretários estaduais de saúde mais o Distrito Federal. E no governo municipal a gente tem a representação através do CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. E Ângela, essas 3 prioridades que você acabou de falar, a gente sabe que vai ter os objetivos e as metas para serem alcançadas pelo governo, tá? E como são essas metas? Essas metas simplesmente eles falaram entre si e apertaram a mão? Não. Tudo isso, gente, foi colocado em um documento. Primeiro, o governo, ele planejou, ele avaliou as necessidades de saúde da população. Em cima da análise, eles planejaram as ações, tá? E depois que eles planejaram as ações, eles escreveram um documento que a gente chama de Termo de Compromisso de Gestão, que é o TCG. Documento chamado de Termo de Compromisso de Gestão. E nesse TCG tem todas as metas que devem ser alcançadas pelo governo municipal, pelo governo estadual e também pelo governo federal. Ok, minha gente, passei. E quais são essas 3 prioridades do Pacto pela Saúde? A gente vai ter aí Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Então, em 2006, quando eles fizeram essa reunião, avaliaram a necessidade de saúde e elencaram 3 prioridades, foram essas daqui: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. E lembrando que esse compromisso aqui, para poder alcançar os objetivos e as metas de cada pacto desse, é um compromisso de todo o governo. Então, governo federal, governo estadual, governo municipal e também, gente, do Distrito Federal, tá? E foi por isso que eles elaboraram um documento chamado de TCG, que é o Termo de Compromisso de Gestão. Ok, passei, que agora a gente vai conhecer cada uma dessas prioridades. Pacto pela Vida, o que é que a gente tem? Ele é um documento que foi construído aí com vários compromissos sanitários e também são estabelecidos após análise da situação de saúde e com base nas prioridades definidas pelas esferas de governo. Então, lembrando, tudo isso daqui, as 3 esferas de governo definiram juntos, tá? Eles analisaram e definiram
essas prioridades do Pacto pela Vida. E, Ângela, quais são essas prioridades? São 11 prioridades, tá? Essas 11 prioridades é o seguinte: a gente tem 6 prioridades que foram criadas em 2006 e mais 5 prioridades que foram incluídas em 2008 através da portaria 325 de 2008. Então, no total, nós temos aí 11 prioridades. Dentro, gente, dessas 11 prioridades, a gente tem aí vários indicadores, tá? Então, toma cuidado com relação a isso. Geralmente, as provas, elas só cobram mesmo as prioridades. Quais são as prioridades? Elas não levam em consideração os indicadores. Por quê? Os indicadores, elas vão sendo atualizados a cada ano, a cada necessidade da população brasileira. Mas as prioridades, elas se mantêm. Então, continuam sendo 11 até hoje. A gente está em 2025 e ainda continua sendo 11 prioridades. O que se modifica são os indicadores. E quais são essas 11 prioridades, conforme a portaria 399 de 2006 e a portaria 325 de 2008? A gente tem como prioridade você ter uma atenção especial para a saúde do idoso, você reduzir a questão do câncer de colo de útero e de mama, reduzir a mortalidade infantil, realizar o controle de doenças emergentes e de endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. A gente tem também a questão da promoção da saúde, o fortalecimento da atenção básica à saúde, trabalhar com relação à saúde do trabalhador, saúde mental, fortalecimento também da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência. Tem também como prioridade a atenção integral às pessoas em situação de risco ou de violência e também ações relacionadas à saúde do homem. Então, essas daqui são as 11 prioridades do Pacto pela Vida. E atenção, atenção, atenção. Você pode perceber que a população indígena, ela não faz parte da prioridade do Pacto pela Vida. Ah, Ângela, meu Deus do céu, como assim? Não vai ter ações para a população indígena? Tem sim, mas eu estou dizendo que quando foi feita a análise em 2006 com os gestores, eles fizeram toda a análise ali da situação, das necessidades, eles elencaram, gente, essas 11 prioridades. Então, assim, não tem saúde da população indígena. Eu estou falando isso porque já caiu em prova. Outra coisa que não tem também é o termo saúde da mulher. Você pode perceber que tem a questão do câncer de colo de útero e de mama e tem também a questão de mortalidade materna, tá? Mas a palavra mesmo saúde da mulher não tem. Então, você toma cuidado com relação a isso. Por quê? Porque a prova, ela adora colocar como prioridade Pacto pela Vida, saúde indígena, saúde da mulher. E esse termo não existem, tá? Aqui nas prioridades, na portaria 399 e na portaria 325. E como é que eu vou conseguir alcançar a questão de melhoria na saúde do idoso? Naquela época foi simplesmente implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral. Então, se você hoje estuda, você pode ver que vários editais de prova, eles trazem contigo a questão de para você estudar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, né? Por quê? Porque hoje a gente já tem, antigamente não se tinha. E hoje a gente já tem e vê também a aplicabilidade dessa política nacional. Como é que eu vou, Ângela, conseguir reduzir aí o câncer de colo de útero e de mama? O que é que eles pensaram? É contribuir nessa redução de mortalidade através de ações e também de vacina. Hoje a gente tem vacina. Se lembra da vacina do HPV? É justamente para poder prevenir o quê? O câncer de colo de útero. Então, hoje a gente já tem um estudo também com a vacina de câncer de mama. Então, se por acaso esse estudo der certo, né, com a vacinação dando certo, e vai dar certo sim, amém,
O que o SUS ele vai fazer? Ele vai começar a comprar os lotes dessa vacinação para poder aplicar na sua população. E isso vai contribuir com o quê? Com a redução da mortalidade de câncer do colo de útero e de mama, tá? Então, são ações que a gente vai realizar. A gente não, eles, os gestores, eles vão realizar para poder reduzir o aparecimento aí não só aparecimento, mas é a mortalidade, essa é a palavra correta, a redução da mortalidade do câncer de colo de útero e de mama. A gente tem também a questão de reduzir a mortalidade infantil e materna. Só que essa redução é de mortalidade materna, infantil, neonatal, tá? E infantil por doenças diarreicas e por pneumonias. Eu tô falando isso porque a prova ama colocar, a banca, ela coloca assim outras doenças, tá? E citando a portaria 399 de 2006. E na verdade, essa redução é com relação às doenças de diarreia e também de pneumonia. Ângela, e por quê? Porque se tinha, gente, muita mortalidade por dor de barriga. Dor de barriga, caganeira, diarreia. Imagine uma pessoa morrer em pleno século XXI, morrer por diarreia. Então, assim, isso aí, gente, é falta de assistência. Você morrer por diarreia é uma falta de assistência, é falta de saneamento básico. E o SUS, ele percebendo isso daí, os gestores percebendo isso daí, trouxe essa questão, tá? De reduzir a mortalidade materna, infantil, neonatal e infantil também por doença diarreica e pneumonia. Outra coisa que a gente tem também, ações relacionadas a doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Como é que eu vou fazer isso? Fortalecendo a capacidade de resposta do SUS às doenças emergentes e endêmicas. Outra coisa que é importante estar lembrando com relação a esse quesito aqui: não entra nem zika e nem chikungunya. Toma cuidado. Redução aí o fortalecimento da capacidade de resposta de doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, zika e chikungunya. Falso. Por quê? Porque zika e chikungunya em 2006 ainda não existia, tá? Ele passou a existir depois e as prioridades já estavam prontas, tá? Então, assim, a gente tem com relação a dengue, mas zika e chikungunya em 2006 não existia. Vamos lá, passei. Com relação à promoção da saúde, o que a gente tem? Olha que legal, elaborar e implantar a PNPS, que é a Política Nacional de Promoção da Saúde. Hoje a gente já tem a PNPS, inclusive em muitos editais de prova. O que ele pede ali como um assunto de lista dos assuntos? A PNPS, que é a Política Nacional de Promoção da Saúde. Então, assim, antigamente, em 2006, não existia. E hoje a gente já tem essa política já pronta e a gente já tem também as ações voltadas para esta política, que é muito voltado para estilo de vida, hábitos de vida saudáveis. Ok, minha gente? E claro, a gente não pode esquecer da atenção básica à saúde, tá? Que é consolidar e qualificar a estratégia saúde da família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador da rede de atenção à saúde do SUS. Então, a gente tem também o fortalecimento, gente, e a melhoria da atenção primária à saúde. É tanto que em 2017, o que foi que aconteceu? Aconteceu uma reformulação geral da Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, tá? E aquela reformulação foi justamente para poder também você consolidar ainda mais a questão da saúde da família aqui no Brasil. E isso, gente, não foi por um acaso, foi visando ações voltadas para as prioridades do Pacto pela Vida, tá bom? Ok? Passei, vamos lá. Com relação agora a Pacto em Defesa do SUS, o que é que eu tenho, o que é que eu preciso estar lembrando de uma informação super simples. Qual é
a informação, prof, é o seguinte, que o SUS, ele não é uma política de governo, e sim uma política de Estado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a gente precisa defender o SUS de todos os modos. Ângela, mas e esse tal de governo, esse tal de Estado? É que, independente de quem esteja no poder, se é partido A, se é partido B, se é partido C, enfim, independente de quem esteja, o SUS, ele tem que permanecer em todo o período. Então, assim, o partido A criou aí uma tal de uma política de saúde. Pronto, chegou no final do mandato um outro gestor público assumiu. Quando ele assume, ele fala assim, quer dizer que essa política aqui X de saúde foi feita pelo meu concorrente. Quer saber? Eu vou revogar essa política, não vou querer mais não. Ele não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque tudo que está relacionado a SUS, o que você precisa estar fazendo é sempre de fortalecimento, sempre de ações de melhora e não ações para poder acabar com o SUS, tá? Então, se o governo tal fez uma política de saúde X, depois que ele sai do poder, aquela política ela precisa permanecer. Por quê? Porque o SUS, ele é uma política de Estado, não é uma política de governo, não é briga de governo. O governo tal foi melhor, o outro governo aqui eu vou querer ser melhor ainda, vou querer excluir tudo que ele fez. Isso não existe, tá? Então, o SUS, ele deve, gente, permanecer. Ele deve permanecer independente de quem entra e quem sai do poder, tá bom? E outra coisa, quando a gente fala de pacto em defesa do SUS, é o seguinte, que todos os princípios, as diretrizes e as políticas públicas voltadas para a saúde precisam permanecer também, e elas precisam ser aprimoradas e nunca ter que a gente chama de retroceder, de você eliminar, de você excluir. Não, você precisa permanecer independente do governo, se ele é X, se ele é Y, se ele é Z, tá? Então tem que ser defendido a todo custo. Ok? E outra coisa que é importante estar lembrando também é que você precisa ter uma mobilização social. Então, o governo, ele precisa garantir também uma mobilização social vinculada ao direito de cidadania, porque a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E a população brasileira, ela precisa lembrar que o SUS, ele é a base de tudo aqui no Brasil. A gente precisa muito do SUS e por isso que a gente precisa estar defendendo. Mas para defender, eu preciso conhecer. Para defender, eu preciso saber que o SUS, de fato, ele está me ajudando. E cabe ao poder do Estado, o governo, fazer com que todas as ações, tudo aquilo que consta em cada portaria, em cada política, em cada lei orgânica, em cada decreto, seja cumprido. Ok, minha gente? Tudo certo? E quais são as diretrizes do Pacto em Defesa do SUS? A gente tem aqui como expressar os compromissos dos gestores do SUS com a consolidação da reforma sanitária brasileira. Então, você aí que já estudou a reforma sanitária brasileira, já estudou a história das políticas de saúde do SUS, você vai lembrar o movimento de reforma sanitária brasileira, a importância desse movimento para que hoje a gente tenha a saúde como direito de todos e deveres do Estado. E outra coisa também, como diretriz dessa política, desse pacto, é desenvolver e articular ações no seu âmbito de competência e em conjunto com os demais gestores, que vai visar aí a qualificação e assegurar também como um SUS como uma política, e lembrando, é uma política de Estado e não uma política de governo, tá bom? Então precisa assegurar que o SUS ele se mantenha independente do governo. E
Quais são, Ângela, as prioridades do Pacto em Defesa do SUS? A gente tem aqui como mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como um sistema público universal que vai garantir esses direitos. Então, você precisa mostrar através de quê? Da execução das ações de serviço de saúde do SUS. Porque quando você executa essas ações, quando você executa esses serviços para a população começa a perceber realmente o SUS ele funciona, realmente o SUS ele me ajuda, e por isso que eu vou defender o SUS no máximo que eu conseguir. Por quê? Porque ele tá me ajudando, tá? Eu consigo perceber que realmente tudo que eu preciso, o SUS ele me disponibiliza, ele me dá aquilo dali. E quando eu sei que aquilo dali é bom, é benéfico para mim, o que eu acabo fazendo? Eu acabo defendendo o SUS. Outra coisa que a gente tem também é alcançar no curto prazo a emenda constitucional 29, que fala da questão da contrapartida de recurso, tá? E hoje isso daí realmente tá certo. Hoje a gente já tem. É muito bom, inclusive, estudar o Pacto pela Saúde. Por quê? Porque a gente vê o que antigamente era um objetivo, hoje já é realidade, né? Então, a gente vai fazendo esse contraponto. É claro que tem muita coisa a se melhorar. É óbvio, tem muita coisa a se melhorar, né? Você precisa investir cada vez mais. Mas, assim, de 2006 para cá, a gente vê que realmente teve muito avanço, graças a essas prioridades que foram elencadas, tá? Inclusive essa daqui da emenda constitucional 29, que é a contrapartida. Se você lembrar, você vai perceber aí, ó, governo federal, no mínimo 15%, governo estadual, no mínimo 12%, governo municipal, no mínimo 15%. Distrito Federal pode ser 12 ou 15%. Quem já estudou esse assunto sabe do que eu tô falando. Se você não sabe, procure ver aí. Bote aí nos comentários. Eu não lembro que assunto é esse, que eu vou te dizer que assunto é esse e onde é que você vai encontrar. Mas quem é meu aluno já sabe. Outra coisa que é prioridade aqui do Pacto em Defesa do SUS é garantir ao longo prazo incremento de recursos orçamentários financeiros para a área da saúde. Isso aqui eu coloquei em vermelho porque para você, quando estiver na hora da tua prova, não achar que isso daqui é uma prioridade do Pacto de Gestão, tá? Ai, Ângela, por que quando eu tô falando de Pacto em Defesa do SUS vai entrar recurso orçamentário, recurso financeiro? Porque, gente, o SUS precisa de dinheiro. A gente vive em um mundo capitalista. Então, para executar as ações de serviço de saúde, você precisa de recurso. Você precisa de financiamento, tá? E se você não tem financiamento no SUS, o que vai acontecer? Você vai conseguir executar tudo que o SUS ele coloca ali como objetivo, como competência? Não. Por quê? Porque você está sem dinheiro. E se você está sem dinheiro, não consegue executar, o que a população começa a pensar? Rapaz, esse SUS não presta. Esse SUS não vale nada. A gente fica na fila e morre na fila. Aí a televisão, o jornal escancara logo, ó, fulano de tal morreu na fila da regulação. Não sei o que o SUS tem muito atraso, só tem fila e não presta. Não é isso que a gente começa a perceber? E se você só vê pontos negativos, você acha mesmo que você vai defender o Sistema Único de Saúde? Não, você não defende. Aquilo que é ruim, ninguém defende. E é por isso que, como prioridade do Pacto em Defesa do SUS, a gente tem aqui a questão dos recursos orçamentários. O recurso financeiro precisa de dinheiro. Você precisa de financiamento, você precisa de dinheiro para poder executar tudo que consta na legislação do SUS. Outra coisa que a gente tem também como prioridade é o aprovar o orçamento do SUS, tá? Nas 3 esferas de governo e vai explicitar, explicitando o compromisso de cada uma delas. Então, a gente já viu que tudo que está relacionado ao SUS, você tem as 3 esferas de governo, porque são as 3 esferas de governo as responsáveis pelo Sistema Único de Saúde, tá? No planejamento, na execução, no orçamento também. E
todas as 3 esferas, elas precisam saber quais são seus compromissos com o SUS, quais são suas competências, qual é a competência do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, e quais são as competências deles juntos, tá? Porque você tem competência de maneira única, ou seja, exclusiva de cada governo, e você tem competência que é todo mundo junto, que é competência em comum, e precisa informar, você precisa deixar bem explícito quais são os compromissos, quais são as competências de cada governo dentro do SUS. E claro, a gente tem também como a última prioridade elaborar e divulgar a Carta dos Direitos dos Usuários. Essa carta aqui também tem na sua prova do seu edital, porque ela está aparecendo bastante, porque hoje a gente já foi elaborado, já foi divulgada essa carta e aparece bastante prova justamente para que você também possa entender quais são os seus direitos, porque todos nós somos usuários do SUS. Beleza, minha gente? Passei. O último pacto que a gente tem é o pacto de gestão, que vai verificar aí o que cada governo vai fazer, porque a gente tem que lembrar que o SUS pertence aí a toda a população brasileira, mas quem faz a sua gestão é governo municipal, governo estadual e governo federal. E o que a gente precisa estar lembrando? A gente precisa estar lembrando que aqui no Brasil é um Brasil muito desigual. Você tem muitas diferenças e muitas iniquidades regionais, tá? E por isso é necessário avançar na regionalização e descentralização do SUS. Angela, esse negócio de regionalização e descentralização é o que mesmo? Lembra lá dos princípios e diretrizes do SUS? Pois bem, eu não vou ficar explicando aqui de forma muito detalhada o que é regionalização e descentralização, porque tem uma aula aí de princípio e diretrizes do SUS em que eu falo de forma bem detalhada cada um deles, mas quando a gente coloca em prática a regionalização e a descentralização, o que é que a gente vai conseguir obter? A gente vai conseguir obter melhorias na questão socioeconômica brasileira e diminuindo as diferenças e diminuindo as iniquidades regionais, tá? Então, a gestão, ela precisa avançar demais e hoje a gente percebe que avançou muito, mas precisa avançar ainda mais com relação à regionalização e descentralização. Reforça também, gente, a questão da territorialização. Quem estudou PNAB sabe que isso daqui é uma diretriz da PNAB, é conhecer o seu território, é territorialização e a questão também da população adstrita. Você precisa saber quem são as pessoas que moram dentro daquele território, porque todas as suas ações têm que ser voltadas para as características locais. Então, você precisa conhecer o seu território, você precisa definir o seu território para organizar como é que vai ser todo aquele sistema de ação e serviço de saúde. Outra coisa que a gente tem como pacto de gestão é reiterar a importância da participação social, do controle social. A gente sabe que o SUS, por mais você tenha aí a gestão das 3 esferas de governo, só que você tem que ter uma gestão participativa também da população. A população fazendo parte do SUS. Então, isso daqui é muito importante você reiterar, porque tem muita gente que acha que o SUS, quem tem a responsabilidade é apenas as 3 esferas de governo. E, na verdade, isso é falso, tá? Você tem as 3 esferas de governo, sim. Eles têm ali, vamos colocar ali 70% de importância para poder realmente executar tudo isso. E os outros 30% é a gente como cidadão. É a gente fazendo nossa parte também. Participando ali do controle social, participando do SUS. Na parte de gestacional do SUS, que a gente sabe que a gente pode, que é através das instâncias colegiadas. Então, a gente precisa participar. A gente precisa estar nesses lugares. E
por fim, ele vai explicitar aí as diretrizes do sistema de financiamento público tripartite. Então, percebe-se aí a questão do financiamento do SUS, em que é tanto do governo municipal, tanto do governo estadual, quanto do governo federal e também do Distrito Federal. Todo mundo aí participando do financiamento do SUS. Ângela, quais são as prioridades? A gente tem aqui definir de forma inequívoca a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS. Então, você vai definir aí quem é a responsabilidade, quais são as responsabilidades do governo federal, do governo estadual, do governo municipal e do governo do Distrito Federal. E também vai, como tem como diretriz, como prioridade, estabelecer diretrizes para a gestão do SUS com ênfase na descentralização, da regionalização, do financiamento, da programação pactuada integrada, da regulação, da participação social, do planejamento, da gestão do trabalho e da educação e saúde. Tá? Então, isso aqui são as diretrizes que estão relacionadas à gestão do SUS. E para poder finalizar com relação a pacto de gestão do SUS, a gente precisa estar lembrando também da questão do bloco de financiamento. Antigamente, a gente tinha 5 blocos de financiamento. A gente tinha um bloco de financiamento chamado de média e alta complexidade, outro de atenção básica, outro de gestão. Olha aqui, o bloco de gestão por causa do pacto. O pacto de gestão do SUS. Um bloco de assistência farmacêutica, um bloco de vigilância e saúde. E a gente tinha um outro bloco que assim, não era totalmente um bloco, mas era um subbloco chamado de investimento em obras e equipamentos. Então, isso tudo aqui fazia parte de blocos de financiamento. Só que houve uma alteração. Isso aqui, gente, fazia parte da portaria, tá escrito na portaria 399 de 2006, tá? Sendo que com a atualização, isso não existe mais. Teve a publicação de uma portaria chamada 828, publicado em 2020, em que ao invés de ter esses 5 blocos, a gente passa a ter apenas 2 blocos. Quais são esses 2 blocos? Bloco de manutenção das ações e serviços de saúde público da saúde e o bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde, tá? Então, isso daqui é o que tem hoje. Hoje não existe os 5 blocos de financiamento, apenas 2. O bloco de manutenção já está dizendo, é manter todas as ações e serviços de saúde que existem no Brasil, tá? E o bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde é para você, de fato, estruturar. Se você quiser construir, você constrói. Se você quiser reformular, você reformula alguma coisa relacionada à rede de serviços públicos de saúde. Então, o primeiro bloco é para manter o que se tem e o segundo bloco está relacionado à estrutura, se você quiser criar coisas novas ou se você quiser restaurar, fazer algo novo daquilo que já existe, tá bom? Então, esses são os 2 blocos de financiamentos que são vigentes. Portaria 828 de 2020, é bom você dar uma lida para poder saber ainda mais as características desses 2 blocos. Beleza, minha gente? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas questões para poder fixar o conhecimento, porque a prática leva à perfeição e o erro leva à excelência. Então, vamos aqui gabaritar? Vamos aqui e gabaritar algumas questões de Pacto pela Saúde. Nada melhor do que consolidar o conhecimento através de questões. Então, vem comigo que eu te explico.